Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa DNA aqui na Band e a satisfação de tê-lo como telespectador e telespectadora não só de Uberlândia, mas também de mais de 100 cidades aqui na nossa região. Mais ou menos 3 milhões de telespectadores. E você já deve ter ouvido falar sobre a Lei Maria da Penha, sobre a SOS Mulher, sobre a Delegacia da Mulher, sobre a discriminação que existe contra a mulher. E existe várias autoridades nesse assunto, e uma delas está aqui comigo hoje. Mas a gente vai falar desse assunto depois, porque primeiro nós vamos conhecer a pessoa, o DNA de Cláudia Guerra. Seja bem-vinda. Um prazer, Guinei. Assim, fico muito feliz, adorei esse formato de programa. Você está de parabéns e a Band também. Obrigado. E vamos bater nosso papo. É isso aí. Cláudia, eu sempre brinco com você do Guerra, né? Mas eu sei que você briga, mas é de paz, né? Desde sempre, né? A gente vem fazendo um trabalho em prol da paz. E desde muito nova. Eu sou filha mais velha de 4 irmãos. Então, cabia a mim, até porque minha mãe nos criou 4, praticamente sozinha, com 7 anos de idade, eu já tinha meus pais separados, e eu, como filha mais velha, tinha que mediar as relações, muitas vezes ficar, ajudar. Tem que dar exemplo. Seu exemplo, se saía, tinha que vir os 3 juntos, né? Aquela coisa da gente abrir a porteira, né? Quem é a filha mais velha. E os outros irmãos, homens ou mulheres? Nós somos 3 mulheres e um homem. E somos de uma família muito matriarcal. A minha avó se casou aos 17 anos, ela nos ajudou a criar, então assim, com muita lembrança e carinho que eu me recordo dela. E ela teve 3 filhas e criou uma de uma irmã. A minha bisavó teve 10 mulheres. Uma tia, irmã da minha mãe, 3 mulheres e um homem. Então, e todas se separaram muito cedo. Minha avó se casou com 17, se separou aos 21. A minha mãe se casou aos 21, depois dos 4 filhos, eu tinha 7 anos, se separou. Não então, tinha uma família matriarcal de mulheres. Você sair do universo feminino e querer fazer alguma coisa fora disso. E fui muito impactada por isso. Mulheres fortes, de fibra, guerreiras, chefes de família. Você tinha exemplo dentro de casa? Dentro de casa. Era só olhar para sua avó, para sua mãe. Eram referências. Né? E eu não vou nem falar que elas eram o pai e a mãe. Elas eram as mulheres, as mães. Sim. Né? E você, com possibilidade de transitar por todos os universos. Você recebendo isso, você também passou para suas irmãs? Nós tivemos... Por ser a primogênita, eu digo? Sim, com certeza, mas é tão interessante, somos 4 irmãos, mas muito diferentes, muito, em personalidade, temperamento, escolhas de vida, muito diferentes. Então a diversidade, você vê, a questão do DNA é interessante, né? Criados pela mesma mãe, com o suporte da mesma avó, das tias que colaboraram muito, mas muito diferentes. A genética é fantástica, né? Mas a gente traz alguma coisa que é única, indivíduos. Né? Indivíduos. Unicidade, originalidade. Exatamente. Né? E eu acho que isso é fantástico. Mas eu bato nessa tecla, e você sabe disso, da autenticidade, desde que o Ganibes Neto apareceu, né? Porque poucas pessoas sabem que eu chamo Carlos, né, Cláudia? Eu sei. Cláudia, tem décadas. Isso. E o Guerra? Então, o Guerra é do lado do meu pai. E a gente teve pouca convivência com o lado do meu pai. Porque a Costa é da minha mãe, então, Cláudia Costa Guerra. Eu tenho usado muito Cláudia Guerra porque foi o que pegou e por ser forte, né, esse nome. Além é interessante. De forte, é audível. Audível. Né? Fácil escrita, abrevia, né? abrevia. E é tão interessante porque quando a gente foi dar nome para os meninos, eu tenho 2, um de 13 anos, o Vitor, o Eduardo de 11 anos. 2 adolescentes em casa, muito hormônio, muita emoção. São 3 cuecas, né? Com a do Ricardão, que eu tô pegando já há um tempo. Enfim, e aí nós fomos dar o nome aos meninos e a gente sempre entendeu que nome é identidade, é RG, eu e o Ricardo. Você viu o que você falou? Você que tá pegando o Ricardão? Eu que tô pegando. E não o Ricardão que tá te pegando. Não, a gente é que pega, e aliás, anatomicamente, a gente quem come, né? E o comer não é gratuito aí nessa história, porque a linguagem, ela fala de relações de poder, então foi proposital. E aí Adorei! Vamos dar nome aos meninos, resgatamos o sobrenome lituano da minha sogra, que é Biqueles. Então, meus meninos chamam Vitor, Biqueles, Lima, do Ricardo, Guerra, que é meu. O meu sobrenome que foi pro final, por causa da sonoridade. Olha, sendo que na tradição... E aí do outro também, do Eduardo. Biqueles, Lima, Guerra. Mas eu digo assim, o meu sobrenome é que foi pro final, porque o tradicional é que o da família do homem é que vai. Lá em casa nunca teve isso.
E eu mantive meu nome, sem alteração, e o Ricardo também, porque a gente tem nome e identidade. Até nisso, até no sobrenome. Mas de comum acordo, sem nenhum problema. Porque você imagina mudar nome, mudar documentação, sim, pra quê? de comum acordo, mas a vibe estava ali no ar, né? Sim. A atmosfera. Mas eu fui casar mais velha, né, Guinei? Eu escolhi muito, peguei muitos até chegar no Ricardo. Parabéns. Escolhi. E ele também fala a mesma coisa, né? Cláudia, você nasceu em Uberlândia? Não, eu nasci em Goiânia. Nunca fui homenageada como alguém de fora, você acredita? As pessoas devem achar que eu sou daqui. Se diz um título de cidadão honorário? Não faço questão também não, mas estou comentando com você porque as pessoas acham que eu sou daqui. Com 3 anos de idade já estava aqui, mas nós morávamos em Anápolis e a minha mãe dava a luz não, quem dá a luz é poste, paria em Goiânia. Então nasci em Goiânia, eu e todos os meus irmãos, nós 4. Olha só, Cláudio, mas é interessante você comentar isso e eu me dou o direito e também a liberdade em fazer o comentário desses títulos que são dados pela Câmara dos Vereadores, eles são completamente sem nexo. Não faz nenhum. Né? Eu quero que as políticas públicas funcionem. Títulos, nome de rua, pro meu gosto, passa em branco. Eu tenho alguns troféus todos empoeirados. Não, a gente, tudo guardado. A gente se sente reconhecido, se sente honrado, né? Quando recebe alguma coisa. Mas quer me fazer feliz? Dou alguma coisa para a ONG, vai ser voluntário, né? Vamos trabalhar junto na cidadania. Eu me lembro de uma entrevista de uma outra grande mulher, a Dercy Gonçalves, que o Boni perguntou para ela o que ela queria naquele momento. Ela falou, eu não quero dinheiro, eu não quero casa, não quero carro, não quero joia. Me dá um frango assado, aquele que fica rolando lá no... Que eu acho uma delícia. Olha só que originalidade, Super. Né? Me deixar feliz é poesia, dança de salão. Nós fizemos 15 anos de casamento, aí eu falei, Ricardo, nós vamos fazer uma performance. Sem noção, né? Eu sou sem noção e ele também. Aí pegamos aquela música do Ed Sheeran, bonita, com a tradução da letra linda, muito amor, muita coisa, nós fizemos uma performance e ele me jogou pra cima e pra baixo, isso foi agora em novembro do ano passado. Mas isso é viver. Super. E viver com autenticidade. Super. Adoro jogar um truco e fazer um trabalho voluntário bem feito, então as pessoas querem me agradar, vamos junto, vamos exercer a cidadania, aí a gente fica feliz. Olha, ela disse exercer a cidadania. E é nesse ponto que no próximo bloco a gente já vai começar a entrar nesses meandros aí da profissão de Cláudia Guerra. Eu volto em instantes com você. Até já. De volta com você no segundo bloco do programa de hoje. O nosso e-mail da produção está aqui no rodapé do seu vídeo para você entrar em contato conosco, dando a sua sugestão de entrevistado, fazendo a sua crítica, porque é muito positivo essa interatividade da emissora, do programa, do apresentador, com você que está aí em casa. Cláudia, fora do ar você me disse que tem uma história interessante, bonita, forte, para falar do seu pai, é isso? Exatamente. E é interessante como que cair a ficha é algo muito antigo, porque não tem mais orelhão, né? Então, cair na realidade. Essa nova geração não conheceu. Não conhece essa expressão. O meu pai, aos 5 anos de idade, estava dormindo, ele e os irmãos, ouviu barulho, assim contava ele, e no que ele acorda, ele assiste o pai dele assassinando a mãe dele. Ele tinha 5 anos de idade, meu pai. Forte. Muito forte. E o que aconteceu? Ele não conseguiu ser pai, que ele é fruto de uma história, ele não conseguiu ser esposo, ele foi dependente químico a vida inteira e se afastou de nós. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 7 anos, foi um alívio, porque era tenso, né? E criança não tem recurso interno para lidar com essas situações, muito difícil, pesada, né? Muito pesada. Mesmo com 7 anos. Muito pesada. Ou melhor, principalmente com 7 anos. E você imagina, se eu tinha 7, eu tinha irmão aí com 3, 4, Exato, 5, bem menores. Então, Guinei, e as pessoas são frutos da sua história, isso para mim é muito claro. Trabalhei isso bem na minha cabeça. Faço terapia há muitos anos, não só por isso, porque eu penso que autoconhecimento é fundamental, recomendo, todas as pessoas deveriam fazer. E a minha ficha, como eu dizia, caiu muito recentemente,
Meu pai então ficou longe a vida inteira, às vezes ou outra vinha nos visitar, mas ficava anos sem nos ver, ficou sozinho, não teve outra família. Minha mãe reconstituiu a vida dela, cuidou de nós, nunca falou mal do meu pai. Punha a gente no telefone no Dia dos Pais para falar com ele. Que bonito. E isso foi extremamente importante. Que bonito. Porque a gente verifica que muitas vezes tem essa coisa da alienação parental, de joga filho a sua pra mãe cá, manteve. pra lá. Manteve, porque uma coisa é a relação dela com meu pai, outra coisa é ser filho. E essa separação foi também de cidade? Ou ele continuou na mesma cidade? Não, ficou morando em Goiânia. E vocês aqui? E a gente aqui. Mandava roupa vez ou outra, mas tudo fora dos tamanhos, porque não tinha convivência. Mas olha que interessante. Foi chegando por volta de 2008, 2009, eu liguei para ele e falei, pai, vem para Uberlândia, né, para a gente conviver mais, eu já tenho filhos, meus irmãos já têm filhos, para você conviver com os netos. E ele resistindo e muito sozinho, isolado, largado, com problemas de saúde, com uma catarata muito forte, enxergando pouco. As poucas vezes que eu estive em Goiânia para visitá-lo, em condições precárias, vem para cá. Insisti mais de ano, Guinei, 1 ano, 2 anos, ele resolveu que vinha. Olha. E veio para Uberlândia. No que ele veio, nós vamos fazer um check-up, né? Vamos arrumar os dentes, vamos arrumar essa catarata. Ficou enxergando melhor que eu, porque eu preciso de óculos para enxergar de perto. Meu pai fez aquela cirurgia da catarata, enxergando de longe, de perto. Uma geral, colocamos ele num lugarzinho para morar, inclusive muito interessante, que na mesma rua onde a vida inteira a gente morou com a minha avó por um tempo, na mesma rua, um lugarzinho, uma kitnetzinha ali. Parece não, tá escrito, né? É muito interessante. Ficou ali. De repente, meu pai para de beber. Eu falei, tá alguma coisa errada, porque ele bebeu a vida inteira. E nós fomos checar, fizemos tudo quanto é exame quando ele veio para Uberlândia. Isso depois de 2 anos, ele parou de beber. Eu achei muito estranho. Nós fomos checar, Algnei, ele estava com câncer, que não foi identificado no esôfago. O único exame que não fez, porque ele não tinha queixa nenhuma quando de esôfago, ele bebia, de estômago, de nada. Sentia dor, de certo. Sentia dor. E esse câncer já estava com metástase. Eu coloquei meu pai e o Ricardo, esse meu esposo. Ele é maravilhoso, porque é nessas horas que você vê quem é companheiro, quem é cúmplice e quem não é. Nós colocamos meu pai dentro da minha casa. Ricardo, e nós tivemos a oportunidade de cuidar dele até o fim. Ele durou 3 meses no Hospital do Câncer, depois de sair da minha casa para ficar lá, e nós tivemos essa felicidade. Então, olha que oportunidade de vida que eu tive. E aí eu entendi que não é à toa que eu trabalho com as questões que eu trabalho, e de forma engajada, e sem remuneração para isso, e acreditando, e como missão. Porque tem a ver diretamente com a minha história de vida. Então, quando a gente trabalha academicamente ou como voluntária nessas ações, eu associo diretamente com a minha história de vida, que era inconsciente. Quantos anos nós somos amigos? Ai, não Guilherme, sabemos. Nós nos conhecemos lá dos anos 90. Não vamos lá falar. Dos anos 90. Eu nunca soube dessa história. Mas eu e que você decidiu contar, não só para mim, mas para milhões de pessoas. E com muita alegria de ter tido essa oportunidade de resgatar e poder ser filha e o meu pai ser pai antes que ele partisse. Eu tive essa oportunidade. Essa oportunidade é ímpar. Então, sou uma pessoa extremamente grata. Que maravilha isso. E até de reunir mais a família dele, conhecer sabedoria pessoas. Da sua mãe. Muito grande. Né? Minha mãe foi no hospital ver muitas vezes. Não, eu digo no momento da ruptura, lá atrás que você contou, ela ainda manteve no Natal, no aniversário. Meu pai vestiu de Papai Noel para os meus filhos. Olha ele se vestiu de Papai Noel. E a minha mãe foi ao hospital. Isso é um exemplo. Minha mãe se casou de novo, meu padrasto ajudou também a cuidar do meu pai no final da vida. E nós conseguimos conhecer gente do lado da família do meu pai que nós não conhecíamos antes, porque nunca tínhamos convivido. Então, olha que oportunidade e que felicidade. Cláudia, é isso que você está me contando, como a gente ouve aquela coisa, somos o que comemos, né? Porque isso tem muito a ver na questão da nutrição, mas na questão da vida, nós somos fruto do meio. Eu penso que há uma interação muito grande entre quem nós somos, que a gente traz alguma coisa, e essas relações que a gente vivencia. Porque cada um de nós, enquanto irmãos, lidou de um jeito com seus sentimentos. Porque tem sentimentos de raiva, que você falou de desamparo. Aí de trazer, tem como você colocar uma porcentagem ou você acha que é
meio a meio? É meio a meio e é um processo de amadurecimento, Guinei, porque a Cláudia de 7 anos tinha recursos internos que a Cláudia de agora é outra, né? E que a Cláudia, quando foi fazer terapia, passou a ser outra e a lidar de um outro jeito, e a perdoar, e a entender que o meu pai é fruto do contexto dele. Então você substitui o sentimento de raiva por outros sentimentos, de acolhimento, por exemplo. Muito interessante. Tem a ver com a trajetória, com o amadurecimento interno. Eu não penso que amadurecimento é uma questão cronológica, é interna. Jamais. É interno. Conheço homens e mulheres de 70 anos que não têm um pingo de maturidade. É interno. E garotos e garotas de 18, 19 que têm uma maturidade, cronologia não tem nada a ver. Fez tanto sentido as escolhas que eu venho fazendo na minha vida, acadêmicas e profissionais, a partir dessa descoberta e dessa revelação, porque meu pai era alguma coisa que estava longe, que eu não tinha contato. Então, na medida em que vem para perto, é que também, para mim, clareia, né, o sentido e o significado de várias escolhas. Foi um descortinar, então. Sim. E você falou questões profissionais, e é justamente sobre isso que nós vamos falar no terceiro e último bloco do programa de hoje com Cláudia Guerra. Nós vamos falar sobre a questão da mulher. Até já. De volta com você no terceiro e último bloco de hoje. Eu tenho certeza que você falou isso, mas eu também acho que a gente podia ficar não só com Cláudia Guerra, mas com todos os outros entrevistados aqui um pouquinho mais de tempo. Mas, Cláudia, agora sim, a questão da mulher que você lida tão bem, com maestria, com garra, com propriedade, quantos anos já? O Guinei tem desde os anos 80, porque eu fiz a graduação em História, o trabalho de conclusão de curso foi voltado para mapear um pouco as políticas públicas de promoção às mulheres. Na época, em 88, foi constituída a Delegacia de Mulheres, era só o que a gente tinha. Em 88? 88, eu comecei a fazer História em 87. Em 88 nós tínhamos a Delegacia de Mulheres. Quando eu concluo o curso, por volta de 90, 91, porque teve greve e tal, 92, meu trabalho de conclusão de curso já foi esse mapeamento do que tinha em Uberlândia acerca de políticas públicas de promoção às mulheres. E a gente começou, eu enquanto estudante, em 92, a gente criou o Núcleo de Estudos de Gênero. Quando eu falo a gente, um grupo de professoras, Sim. E aí eu como estudante na época, continuo lá até hoje, portanto há 24 anos, como pesquisadora voluntária do Núcleo de Estudos de Gênero, e em 97 constituímos a ONG SOS Mulher e Família. Cláudia, como uma forma eu de quero a sua ajuda para o isso. telespectador. O que é gênero? Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando das relações entre os masculinos, sempre no plural, né, porque não existe um tipo, e os femininos. E nós temos, alguns autores vão falar que a gente tem uma base genética, hormonal, e o que vem em cima dessa base é o que a gente chama de construto, fabricação, que tem a ver com representações, funções, o que pode, o que não pode, lugar de homem, lugar de mulher. Isso é cultural, histórico e social e modifica no tempo e no espaço. Essa base, alguns autores dizem que nós viemos com ela. Alguns autores dizem que nem essa base, que até mesmo essa base, que pressupõe-se biológica, quem atribui sentido e significado é a cultura e o universo simbólico. E gosto muito de pensar sobre isso. Então, pensar a menstruação enquanto biologia, não. Por que é associada a coisa feia, suja e pecado? Eu falei histórico. Gênero, você disse os masculinos e femininos. Independente, inclusive, do sexo físico do sujeito. Porque você pode ter um comportamento que aí a gente vai cerebral e outro trans. Físico. Sim, aí travestis, transexuais, homossexuais masculinos e femininos e a diversidade. O problema é a classificação. A cultura ocidental quis classificar, carimbar as pessoas. Seria errado eu dizer que a questão de gênero, a identidade de gênero, é macho e fêmea? Então, aí depende da linha que você segue dos autores, porque macho e fêmea no mundo animal, mas do ponto de vista humano, até nossa performance, eu poder falar com as mãos é histórico. Mas não somos animais?
Racionais, dizem alguns. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Racionais ou irracionais somos animais. Isso. Aí alguns vão dizer do macho e da fêmea. Mas até esse macho e essa fêmea, quem que vai atribuir sentido e significado para o esperma, para a menstruação, para a amamentação, para o cuidado? É a cultura. É sempre a cultura. Então não há natureza. E não a condição da natureza. Isso, não há natureza fora. Eu gosto da ponte e não da dicotomia. Natureza, cultura, mente, corpo. Não, isso não dá conta. Essa é a visão maniqueísta ocidental. Não, céu e inferno, não dá conta. Não se separa. Eu gosto da ponte. Entendi. Né? Porque une, né? Sim. E possibilita a diversidade. Porque se eu coloco algum fora, é visto como desvio, é visto como exclusão. Então eu tenho multiplicidade de possibilidades de existência do ser do ponto de vista de identidade de gênero, comportamento de gênero, orientação sexual, que é o tesão, porque eu sinto desejo. Você falou terapia, que você até indica, né, para os nossos telespectadores. Sim, faço há mais de década, não sei que é um quanto autoconhecimento e tudo mais. Como que você se define como mulher? Depende. Muito do dia, da hora, do contexto e com quem. Mas com certeza alguém que busca autonomia. Mas de uma maneira mais fácil. Quando me tratam de capacho, me intitulo feminista, porque ser feminista é lutar por direitos iguais, acesso a oportunidades e salários. Não tem jeito de falar de uma Cláudia? Não tem. Existem múltiplas Cláudias dentro da Cláudia. De uma mulher, não tem jeito. Não tem. Não tem. E é isso que é a Cláudia. E não só de você, de todas as mulheres, de todas as pessoas, homens. Sempre no plural. Porque tem o meu eu que em conflito com o meu outro eu esposa, eu mãe, eu filha, eu irmã, eu lá no movimento social, exato. Eu política, não partidária, mas política. Certo. Então são vários eus. Hoje você assume o SOS Mulher, é isso? Estou presidindo, estou à frente, depois que eu terminei toda a pesquisa do doutorado, até porque o SOS Mulher e Família é uma das fontes. Você acabou de receber... Qualificação, exame de qualificação. Doutora Cláudia? Ainda não, quase, doutoranda, porque falta a etapa final, que é a defesa, com banca em final de agosto, início de setembro. Aí sim, aí será doutora. Por enquanto doutoranda, mas já foi uma etapa muito importante. Mas estudiosa você vai conseguir. E amo de paixão e sempre associei a trajetória acadêmica com a militância, porque uma sem a outra fica inócua, fica infértil. Cláudia, os problemas que nós temos no Brasil em relação à mulher são brasileiros, né? Eu quero dizer isso porque quando você vê a maneira que a mulher é tratada no Oriente, te avilta. Tem especificidades, há uma degradação mais explícita. Você fica como? Se é a do Brasil, você já fica desorientada, então, a de lá você quer morrer, então. Mas aí tem um aspecto cultural que é importante, que a gente tem que relativizar, mas sem deixar respeitar, né? Mas ao mesmo tempo colocar os direitos humanos e a perspectiva da diversidade também a ser problematizada para esses povos, e tem sido por eles mesmos enquanto sujeitos da sua história. Não precisa vir um ET de fora para fazer isso, porque as pessoas e as mulheres vão se empoderando também e elas próprias vão resistindo. Foi bom você falar e retomando sua história. Saiu no jornal, né, que eles estão chegando agora em setembro. Né? Sejam bem-vindos, né, porque eu morro de medo dos ETs que estão em Brasília, esses me preocupam muito. Muito, né? E inclusive nos seus postos com todas as provas aí, enfim. Então, nesse sentido, me assusta muito o Brasil a gente falar em cultura do estupro, que deveria ser algo ilegal, mas que é fato. Porque o índice é tão alto de estupro no nosso país que é possível falar em cultura de estupro, achar que o outro é uma extensão e que você pode Cláudia, violar. A gente só tem um lugar minuto. No ranking mundial. Eu preciso saber de uma coisa de você. O ditado, não se bate em mulher nem com uma flor. Seu comentário. Valente não é violento. E um tapinha dói, é crime, tem que buscar ajuda, porque se a violência existe, ela pode se intensificar. Ok. Lei João da Penha. Já está contemplado em toda a nossa legislação, por isso que a Lei Maria da Penha vem exatamente para maior reforço e inibir a violência específica, a violência doméstica. E as mulheres que usam a Lei Maria da Penha de maneira errada? Gente, ética e não ética tem em todas as profissões e em todos os lugares. A gente aposta na Lei Maria da Penha e ela precisa ser operacionalizada, porque se quer em Uberlândia ter um juizado especial criminal e civil para isso, para proteger aquelas que são éticas. Então, para a gente terminar, um recado, uma mensagem, uma frase. Fique à vontade. Nos ajudem, sejam voluntários da ONG SOS Mulher e Família. Precisamos fazer reforma, precisamos de arquitetos, precisamos de gente com vontade, com brilho no olho, para a gente promover mais mulheres. E não atendemos só mulheres, autores de violência e homens enquanto vítima, apesar desse índice ser bem pequeno. Te agradeço, porque foi uma grande oportunidade. Eu que agradeço, Cláudia. Falar muito obrigado. De intimidade pela primeira vez com uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo e ainda teve essa oportunidade. Muito obrigado a você.
Eu falei com Cláudia Guerra, que é de paz. Eu volto no domingo que vem com outro entrevistado e a sua audiência, que eu agradeço sempre. E, mais uma vez, o nosso e-mail aqui, para você entrar em contato conosco. Até semana que vem.